Aconteceu exatamente aquilo que nós imaginávamos que iria acontecer depois da entrevista do Lula ao ICL Notícias. O Lula fez uma defesa protocolar ao Alexandre de Moraes, fez o seu pronunciamento, dizendo que orientou o Alexandre de Moraes a preservar a sua biografia e a se declarar impedido de julgar os casos do Banco Master. E ele simplesmente surtou toda a direita, principalmente os comentaristas políticos de direita. Esses mesmos comentaristas parecem estão numa esquizofrenia, porque eles cobravam o posicionamento do Lula e agora que o Lula fez o posicionamento, criticam o posicionamento que o Lula fez. Então assim, se o Lula, ele não fala, é omisso e conivente. Se o Lula fala, ele é traidor e não deveria ter falado. Ora, qual é a desses caras? O que eles querem, primeiro, são duas coisas. Criar uma armadilha para induzir Lula ao erro, prejudicando assim a sua campanha. E depois é novamente alimentar manchetes sobre esse caso do Banco Master, que simplesmente desapareceu do interesse da população. As pessoas não se importam mais com esse caso do Banco Master. Já passou. É um assunto que já se esgotou. Não estou dizendo que a investigação não tenha que acontecer. Não estou dizendo que o julgamento não tenha que acontecer. Tudo isso tem que acontecer. Mas em termos de atenção da população, as pessoas já não se importam mais com esse assunto. E a sua opinião, o Lula atuou bem ao ter aquela postura com o Alexandre de Moraes ou deveria largar a mão do ministro? Estão tentando armar uma armadilha para o Lula? Se você concorda comigo que a cobertura política está meio esquisita com esse caso do Lula, like no vídeo e também se inscreva no canal. O Lula concedeu uma entrevista ao ICL que eu falei para vocês que foi uma entrevista que iria surtar a direita, porque o Lula tomou uma posição que a direita não estava esperando. A entrevista ao ICL fez quase como o marco da pré-campanha do Lula. Não foi o marco inicial da campanha, mas foi o marco inicial da pré-campanha, porque ele atacou seus adversários, atacou o Caiado, atacou o Flávio Bolsonaro, falando da soberania nacional, e se posicionou a respeito do caso do Banco Master. Um caso que o governo está muito bem blindado. Tem especulações de ministros aqui e acolá, mas Haddad não se encontrou com Daniel Vorcaro e o Lula também está completamente blindado. Ah, teve uma reunião fora da agenda e daí o Lula falou, eu fiz a reunião, mas não saiu nada de irregular dali. E aí, por conta de todas as pressões que envolvem o Alexandre de Moraes, o Lula revelou o seguinte, eu me encontrei com o Moraes, tivemos uma reunião e eu aconselhei que ele blindasse ou preservasse a sua biografia. E o Lula falou, olha, Moraes, fala o seguinte, você não advoga mais há 15 anos. Então você não tem nada a ver com esse caso. Quem tem é a sua esposa. Então o caso, pelo fato de haver relação da sua esposa de clientelismo com o Daniel Vorcaro, você se declara impedido e acabou. Só isso. E absolutamente mais nada. E o Lula também defendeu a esposa do Moraes. Falou assim, olha, nós não podemos impedir esposa, pai de ministro de STF de exercer a advocacia. Uma postura do Lula que preserva o Alexandre de Moraes, que se preserva também, não é um ataque frontal ao Moraes, mas é uma postura bem diferente do que o Lula teve com o Dias Toffoli, porque com o Dias Toffoli, o Lula nos bastidores cobrou a aposentadoria dele. Pediu que o Dias Toffoli, o Lula não conversa com o Dias Toffoli, mas fez chegar ao Dias Toffoli por interlocutores que o Lula, se dependesse dele, o Dias Toffoli estaria aposentado. Tem toda a questão da família do Lula, dos velórios, enfim. O Lula não gosta do Toffoli. E aí, depois do Lula ter dado essa declaração, vieram alguns comentaristas políticos, meio que surtados, esquizofrênicos. Comentaristas políticos de direita. Comentaristas políticos que não conseguem discutir outra coisa a não ser corrupção. Comentaristas políticos também muito mal formados. Porque Josias de Souza do UOL tem uma formação bem precária. Mário Sabino nem diploma universitário tem. E o Alexandre Borges oculta a formação dele. Mas ele concluiu a graduação faz aí 1 ano mais ou menos. EAD. Ou seja, essas pessoas parecem que têm um certo fracasso acadêmico, eles se revoltam contra o Lula. Muito esquisito. Mas foi estranho porque assim, eles criticaram o Lula sobre a fala dele, mas se o Lula não fala é omissão, se o Lula fala é traição. O Josias de Souza disse que o Lula não deveria ter falado, porque ao revelar que sugeriu conduta ao Alexandre de Moraes, Lula se coloca perto, coloca uma proximidade com o ministro, e daí?
Aí veio o Mário Sabino, que nós sabemos que o Lula só está preocupado consigo mesmo. E que ele largou a mão, rifou o Alexandre de Moraes com medo que isso pudesse contaminar a campanha. Então falou que o Lula é traidor. Josias fala que o Lula fez errado porque se mostra próximo do ministro. E o Mário Sabino, porque o Lula errou. Tá rifando, é um traidor. Mesma coisa do Alexandre Borges, aquele careca que era da Jovem Pan, antagonista, agora tá no UOL. Lula largou um aliado, ou seja, Lula é o traidor, porque largou a mão do Alexandre de Moraes e fica falando Xandão, né? Termo bem bolsonarista, bem pejorativo, do Alexandre Borges. Interessante, né? Os três são carecas. Não sei se calvície tem alguma coisa a ver com ressentimento contra o governo. Pensei agora nessa coincidência capilar dos três comentaristas. Sinceramente, o Lula acertou no posicionamento a respeito do Moraes. Porque foi uma postura institucional. Totalmente institucional. Moraes, você não tem nada a ver com isso diretamente, a sua esposa tem. Se for para você dar palpite, ou tiver que julgar, impedido. Acabou. É a conduta correta. Nós não podemos impedir a sua esposa de trabalhar. Ela é advogada? Então ela vai continuar advogando. É só você se preservar. Pronto. Qual foi o erro do Lula nessas respostas? Nenhum. O que a cobertura política quer fazer é criar uma armadilha para jogar o Lula dentro desse caso do Banco Master, porque não tem envolvimento do governo, para forçá-lo ao erro. Além de querer alimentar, né, o caso novamente, porque já esfriou esse assunto, a população não quer mais saber do Banco Master. O caso do Banco Master, ele bombou por conta das mensagens vazadas do Daniel Vorcaro, aquelas mulheres bonitas, por isso. Pela piada. Mas a Operação Overclean é muito mais grave do que o caso do Banco Master. A Operação Carbono Oculto nem se fala. Envolvimento de políticos com o PCC. O Banco Master é troca de favores. Mas querem armar uma armadilha para o Lula e não fazem essas mesmas cobranças de posicionamento ao Bolsonaro, ao Valdemar Costa Neto e ao Tarcísio de Freitas, que receberam doações de campanha. E o Lula mostrou, com essa entrevista, algo que eu gostei. Falou assim, olha, eu sou a daqui pra cá, sou eu. Da de lá pra cá é o Alexandre de Moraes. Eu não tenho nada a ver com esse caso. Porque parecia que a esquerda tinha um certo medo de largar a mão do Alexandre de Moraes. Por conta de tudo, 8 de janeiro, as votações importantes. Ok. Mas o Lula mostrou, eu não vou morrer abraçado com o Moraes. Não pode ter medo de abandonar o ministro do STF se surgirem irregularidades no futuro. Pra que ter medo disso? Não faz sentido. Claro, esse caso pode atrapalhar o governo. A votação do governo. Por conta de todo o enfraquecimento institucional que favorece a candidatura do Flávio Bolsonaro. Mas a postura do Lula é uma postura de fortalecimento institucional. De preservação das instituições. Talvez isso tenha deixado os comentaristas de direita loucos da vida.